Boa noite a todos, obrigado pela sua presença mais uma vez conosco. Continuando o nosso estudo de quinta-feira, né? A receita bíblica, como Deus vai sarar a nossa terra. Já vimos vários ingredientes e hoje à noite vamos concluir com o último ingrediente. Então, mas antes disso, vamos começar com oração. Senhor Deus nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito por nós. Pedimos que você possa abençoar o nosso tempo juntos. E os meus pensamentos, as minhas palavras, possa ser um desafio, sim, encorajamento, sim, e que nós todos podemos fazer a nossa parte para que o Senhor possa fazer a sua parte. Que nós podemos incluir ou acrescentar todos os ingredientes e quando nós fazemos isso, podemos ter a certeza que o Senhor fará a sua parte de agradar e curar a nossa terra. Agradecemos por todos que estão ouvindo. Pedimos suas bênçãos sobre todos, pois pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Amém. Hoje à noite a gente vai tentar umas coisas um pouco diferentes. Se não der certo, desculpa, a gente já de agora, mas creio que a gente vai poder sem muita dificuldade. Então, hoje à noite vamos continuar vendo sobre a receita bíblica, né? Vemos já que nos versículos, ou no versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, já vemos que nós, o primeiro ingrediente, que não podemos ter vergonha do Evangelho. Já vemos que nós precisamos nos humilhar, e também já vemos que precisamos estar orando, e também vemos que precisamos estar buscando a face do Senhor. É claro, todos esses baseados no versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, que nós vemos: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Já olhamos no contexto aqui desse versículo e explicamos tudo isso certinho, não vamos levar o tempo para ver isto. O primeiro ingrediente que nós vemos é que nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Nós vemos ali no versículo 14, se o meu povo, ou falando sobre o meu povo, as pessoas, nós que somos salvos, nós precisamos ser as pessoas que fazem ou que acrescentem então esses ingredientes. Então nós que somos salvos, e também vemos ali, continuando a mesma parte do versículo, que se chama pelo meu nome, que somos conhecidos pelo nome de salvos, que somos conhecidos pelo mundo, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que nós conhecemos e aquelas pessoas que nós entramos em contato, que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos ao nosso Salvador, e nós não temos vergonha do Evangelho. Nós vemos baseado em Tiago capítulo 4, sobre a humildade, como nós podemos nos humilhar, e o último ingrediente aqui da humilhação, de nós humilharmos, encontramos em Salmos, mas aqui em Tiago nós vemos a necessidade de estar a nossa submissão, nós vemos a necessidade da nossa aproximação de Deus, nós vemos a necessidade da purificação. Interessante que aqui os ingredientes para a humildade, muitas delas já são incluídas aqui nos ingredientes para Deus curar a nossa terra. Nós também vemos a importância de lamentar pelos nossos pecados, estar lamentando pelo que nós temos feito de errado, não somente o que temos sido pego, mas pelos pecados que nós temos cometido, e lamentar por elas. E também vemos a importância, ou uma das formas de ajudar a nos humilhar é o jejum. Então vemos essas coisas nos ajudando a nos humilhar. Também vemos a importância, o ingrediente da oração, a importância de orar sem cessar, onde que nós sim temos um tempo de oração, e vemos ali Deus falando, né? Jesus Cristo falando com seus discípulos, não conseguia nem orar por 1 hora, então vemos aqui a importância de conseguir ter um tempo prolongado de oração,
mas mais do que isso, também tendo uma vida de oração. Então, um tempo a sós com o nosso Deus, vendo a importância de não estar orando somente para nós, pelas nossas necessidades, mas intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelas necessidades das outras pessoas, intercedendo. Então a nossa oração, não somente orando a Deus pelas nossas necessidades, mas orando, intercedendo pelas outras pessoas. E essa oração precisa ser uma oração de humildade. Sim, podemos entrar com ousadia, porque nós sabemos que Deus ouve as nossas orações, mas não entrando com soberba, não entrando com você precisa fazer isso, mas orando, pedindo que Deus faça isso. Então, as nossas orações sem cessar, assim com ousadia, trazendo vez após vez, né? Não tendo medo de Deus, mas não exigindo de Deus, mas pedindo humildemente para que Ele possa ouvir as nossas orações. Nós também vimos o próximo ingrediente, a importância de buscar a face de Deus. Vemos ali a importância de não somente estar orando e intercedendo por outras pessoas, não somente estar orando e pedindo para que Deus possa ouvir as nossas necessidades, as nossas petições, mas de conhecer ao nosso Deus, de estar buscando o nosso Deus, conhecendo Ele através da sua palavra, através do estudo bíblico, através das mensagens, através da igreja. Temos várias coisas ali de estar buscando a face de Deus. Recentemente, desde aquele estudo, reli, e tinha até esquecido de entregar naquele estudo, mas a importância de nós entendermos o valor do tempo, né? A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3 de estar dizimando de tudo, inclusive do nosso tempo. E se nós vamos estar fazendo isso, nós vamos estar dizimando 2 horas, em média, 2 horas e 24 minutos por dia, para estar com o nosso Deus. Parte disso, é claro, vai ser em oração, parte disso vai estar no estudo bíblico, mas a nossa intercedendo e buscando a face de Deus não vai ser uma coisa como nós fazemos hoje, uma coisa de 5 minutos, uma coisa de 15 minutos, que vai trazer essa cura para a nossa terra, ou já estaria acontecendo. É uma coisa que nós precisamos estar aprofundando cada vez mais, levando a Deus. Novamente vemos aqui em 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O último ingrediente aqui que nós vamos ver nesses estudos é converter dos seus maus caminhos. Eu poderia entrar e vamos ver alguns pecados, né, que muitos de nós estamos cometendo e nem pensamos muitas vezes sobre isso, mas vamos ver alguns pensamentos, algumas coisas que nós todos precisamos estar cientes, precisamos estar pensando se nós talvez estamos nesse mau caminho para sairmos ou para tirarmos nos converter daquele mau caminho. Isso aqui não era o que eu queria. Olha aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Agora, essa frase aqui no versículo 16, sede santos porque eu sou santo, porque está escrito, nós não vamos levar o tempo, mas poderíamos olhar Números, Deuteronômio, em outros lugares onde que Deus repete esse mandamento: sede santos porque eu sou santo. Não é somente uma vez que é falada ou escrita no Velho Testamento, é várias vezes que Deus fala isso. Nós temos que lembrar da importância de nós vivermos uma vida santa, uma vida pura, uma vida agradável ao nosso Deus. Nós todos somos chamados com um propósito
Todos nós temos algo que Deus quer que nós façamos com as nossas vidas. E se nós vamos agradar a Ele, se nós vamos poder virar dos nossos maus caminhos, uma das coisas que nós vamos ter que fazer é viver uma vida santa. Sim, Ele é santo, mas nós todos também precisamos sermos santos em todas os caminhos da nossa vida, todas as maneiras que nós vivemos, não somente um caminho, não somente uma área, mas em todas as áreas das nossas vidas. Se nós vamos fazer isso, se nós vamos nos converter dos nossos maus caminhos, nós precisamos chegar a um ponto, como nós vemos em Salmos 96, também vamos ver outra passagem: vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos ter uma intimidade com o mundo ou com o pecado, nós não podemos ter uma aproximação dessas coisas. Nós temos que não somente nos afastar delas, mas nós temos que chegar ao ponto onde que nós, como Deus, odiamos o pecado, odiamos o mal, odiamos as coisas que o mundo oferece. Nós vemos também em Provérbios capítulo 8, versículo 13, o mesmo pensamento: o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Não somente rejeito, não somente desgosto, não somente não estou perto, mas literalmente nós odiamos as coisas que Deus odeia. Agora, nós não podemos, não devemos odiar o pecador, como Deus não odeia o pecador, mas precisamos odiar o pecado, como Deus odeia o pecado. A Bíblia nos ensina porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos aqui que Deus odeia o mundo, que Deus ama o mundo, que Deus ama o pecador, e por causa disso Ele deu a sua vida através do seu Filho Jesus Cristo para que nós todos pudéssemos ser salvos. Mas também vemos através das Escrituras que Ele odeia o mal, Ele odeia o pecado, e nós também precisamos estar nessa mesma forma de pensar, odiando o pecado, odiando o mal, sem odiar o pecador. Alguns dos maus caminhos que possivelmente nós estamos deixando entrar nas nossas vidas, algumas coisas que possivelmente nós estamos caminhando, que nós precisamos tirar, que nós precisamos nos arrepender, né, e voltar aos caminhos corretos que Deus tem para as nossas vidas. Nós, muitas vezes, infelizmente, rejeitamos o senhorio de Jesus Cristo. Em outras palavras, nós não obedecemos a Ele como nosso Rei. Nós fazemos o que nós queremos, nós gostamos de certas coisas e cumprimos aquilo que fazemos, aquelas coisas, e não somos escravos para Cristo, não somos escravos para Deus. Nós estamos fazendo o que nós queremos em vez de ser um escravo de Jesus Cristo e deixar que Ele ordena todos os nossos caminhos, o que nós vamos fazer com a nossa vida. Então, infelizmente, muitas vezes nós rejeitamos o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós fazemos o que nós queremos em vez do que Deus ou Jesus Cristo quer das nossas vidas. Muitas vezes, infelizmente, nós rejeitamos a autoridade da palavra de Deus. Nós olhamos na Bíblia, às vezes nós lemos, às vezes nós estudamos, ou ouvimos as mensagens, né? E vemos que Deus quer, através da sua palavra, quer que nós fazemos certas coisas, Ele quer que nós oramos, Ele quer que nós evangelizamos, Ele quer que nós vivemos puro, Ele quer que nós fazemos isso, Ele quer que nós sejamos fiel aos cultos, Ele quer isso e aquilo. E nós vemos o que a Bíblia nos ensina, mas nós rejeitamos aquela autoridade, nós rejeitamos aquilo e não fazemos o que a Bíblia nos ensina, não fazemos o que Ele nos indica, nós rejeitamos. E a palavra de Deus nos ensina, vez após vez, que as nossas tradições, a Igreja Católica é horrível com isso, mas eles fazem as tradições sendo mais importantes do que a palavra de Deus.
E a palavra de Deus nos ensina que as nossas tradições muitas vezes faz com que a palavra de Deus seja inútil nas nossas vidas. Então, nós muitas vezes rejeitamos, nós vemos sim, vemos o que Deus quer que nós fazemos através da sua palavra, mas nós a rejeitamos, nós não fazemos, nós não cumprimos aquilo. Nós olhamos no espelho da palavra de Deus, mas não fazemos o que a palavra de Deus nos diz a fazer. Dessa forma, nós estamos rejeitando a autoridade da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, nós precisamos voltar ao ponto que Cristo, Jesus Cristo em nosso coração, o Espírito Santo em nosso coração, toda vez que Ele nos fala a fazer algo, ou cada vez que Ele nos condena do pecado que nós estamos fazendo, nós precisamos voltar ao ponto que cada vez que o Espírito Santo e que Cristo convicta, que nós imediatamente aceitamos o senhorio dele e fazemos o que ele quer nas nossas vidas. Também ao mesmo ponto, ao mesmo lado, precisamos, com a palavra de Deus, aceitar o que ela tem a dizer como fato, como verdade, e rejeitar qualquer filosofia própria, qualquer filosofia do mundo, e deixar que a palavra de Deus entre e limpe as nossas vidas e purifique os nossos corações. Muitas vezes nós distorcemos a verdade para justificar nossos próprios pecados. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, Deus entende. Eu estou com dificuldades financeiras, então Deus entende que eu não posso dizimar. E nós estamos distorcendo, nós estamos mentindo, pegando a verdade e torcendo ela um pouco ali, ou completamente virando ela uma mentira, para justificar os nossos próprios pecados. Sim, Deus de uma forma entende, porque Ele compreende, mas não entende como nós pensamos entender, né? Ele não tem problema com isso. Sim, Ele tem muito problema com isso. Todas as coisas que nós fazemos que é pecaminoso, Ele tem grande problema com aquilo. Ele entende que nós somos pecadores, entende que nós estamos cometendo pecado, mas Ele não aceita. E o pensamento que nós fazemos, né, distorcemos e falamos, Deus compreende, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus isso, aquilo, Ele entende. Não. Nós estamos torcendo a verdade e estamos cobrindo nossos pecados, estamos justificando os nossos pecados, em vez de nos arrepender e deixar que Deus limpe os nossos corações. Em vez de nos arrepender e voltar a fazer o correto, nós distorcemos a verdade e precisamos voltar. Precisamos nos arrepender disso e precisamos voltar ao ponto onde nós estamos entendendo que pecado é pecado, verdade é verdade. Nós não precisamos, não podemos distorcer a verdade para justificar os nossos pecados. Nós muitas vezes estamos fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos. O nosso coração ele é enganoso, ela nos engana para pensar que nós estamos fazendo o certo, mas se ela é contrária às Escrituras, se ela é contrária ao que Deus já tem nos dito, então se nós pensamos que ela é certa ou não, ela é errada. Nós temos que voltar ao ponto onde que nós estamos olhando para as Escrituras para ver o que é certo e errado, e não olhando para nós mesmos, não olhando para o nosso coração, não fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos. Nosso coração, ela vai sempre desejar fazer, ela vai nos enganar para pensar que nós estamos fazendo certo. Tantas vezes eu olho na membresia, seja da igreja que nós estamos agora, a Igreja Batista Compaixão, ou seja, em outras igrejas, ou até igrejas que nós temos visitado, e pessoas fazendo o que é certo nos seus próprios olhos, e através de uma conversa, vendo que eles acham que estão vivendo corretamente, estão vivendo junto com o namorado, estão vivendo junto com a namorada, e não vê problema nenhum com isso. Mas a Bíblia claramente nos ensina que é pecado. A Bíblia claramente nos ensina que não devemos ter relacionamento íntimo com ninguém, a não ser a nossa esposa, e somente depois do nosso casamento. E pessoas
vivendo uma vida onde que eles acham que estão fazendo certo, e a maior razão por isto é porque não estão nas Escrituras e também não estão na igreja. A igreja e as Escrituras foram nos dadas para nos ajudar a limpar a falta de entendimento do que é correto e o que não é correto. Muitas pessoas ouvem a música contemporânea cristã e acham que estão ouvindo coisas corretas, acham que estão fazendo certo. Mas não, a Bíblia ensina claramente que esse tipo de música é antibíblico, é anti-Deus. E nós precisamos estar voltando a fazer não o que nós achamos que é certo, não o que é certo nos nossos próprios olhos, mas o que é certo biblicamente, o que é certo perante os olhos do nosso Deus. Somos muitas vezes tolerantes com o que é mal e intolerantes com o que é bom. Nós vemos isso na sociedade grandemente hoje. É claro, expulsando a palavra de Deus da escola, expulsando a palavra de Deus da igreja, aceitando o homossexualismo em todo canto, né? Mas não aceitando o que é verdadeiro, o que é puro, o que é da palavra de Deus. E muitas vezes, o mais e mais que a sociedade faz essas coisas, nós como cristãos, nós como a igreja, nós acabamos nos aproximando deles e tolerando o homossexualismo, tolerando a pornografia, tolerando as coisas pecaminosas que o mundo oferece. E muitos cristãos vão para os bares, vão para o cinema, vão para tantas coisas, e nós não somente toleramos, mas nós entramos e fazemos o que eles fazem. E quando a palavra de Deus é pregada, nós rejeitamos, nós intoleramos. O mundo, é claro, mas infelizmente até a igreja, até os cristãos. Nós rejeitamos as coisas que são certas e bíblicas, e nós aceitamos, toleramos as perversidades do mundo, e muitas vezes até aceitamos e começamos a fazer elas nas nossas próprias vidas. Chamamos o bem de mal e o mal do bem. Vemos isso na sociedade hoje. Vemos eles chamando o homossexualismo de bom, chamando o casamento bíblico, né, de um homem com uma mulher de mal. Tem certas escolas que estão ensinando a zoofilia de bom, e aquelas pessoas que não querem experimentar com zoofilia de mal. E nós chegamos num ponto horrível no mundo, e é triste o quanto que o mundo faz, sim, mas é triste o quanto que nós, como cristãos, chegamos e também estamos fazendo a mesma coisa, chamando o bem de mal e o mal de bem. Afirmamos conhecer a Jesus Cristo, mas não fazemos o que ele diz. Nós falamos que somos cristãos, falamos que conhecemos a ele, falamos que ele é o nosso Salvador, mas a nossa vida não mostra isso, a nossa vida não prova isso, a nossa vida não relata que nós somos cristãos. E nós podemos acrescentar vários outros caminhos, várias outras coisas que nós precisamos tirar das nossas vidas, mas aqui somente algumas áreas que nós precisamos estar cientes e estar pensando que nós precisamos estar voltando para os caminhos de Deus e tirando esses maus caminhos das nossas vidas. Não temos muito tempo para nos aprofundar em cada um deles, também não temos muito tempo para nos aprofundar dos pecados que nós, na igreja, estamos deixando entrar nas nossas vidas e nem pensamos mais que são pecados, que é o medo, o temor das coisas, o temor do mundo, o temor do que o mundo pode fazer para conosco, em vez da fé em Jesus Cristo. O oposto do medo é a fé em Cristo. E quando nós temos muito medo, nós estamos pecando contra Deus. A mentira, claro, nós pensamos sobre a mentira branca, né, pequena mentira, mas não, para Deus qualquer mentira é horrível. Você fala que vai para a igreja e não vai para a igreja, é um pecado, é uma mentira. Você fala que vai fazer isso e não faz, você fala isso, aquilo. As mentiras que nós falamos diariamente muitas vezes, e nem pensamos, nem nos tocamos que estamos mentindo. A nossa amargura, a falta de perdão que nós não estamos perdoando as pessoas, a preguiça que nós deixamos entrar nas nossas vidas. Tantas vezes nós estamos fofocando diariamente, seja através do Facebook, seja através
da nossa comunicação um com o outro no celular ou em pessoa, tantas coisas que nós fazemos diariamente, tantas coisas que nós fazemos constantemente, e estamos vivendo uma vida cheia de pecado e não nos arrependemos, não estamos com arrependimento nenhum. Continuamos no medo, continuamos na mentira, continuamos na amargura, continuamos na preguiça, continuamos criticando, continuamos não fazendo o que nós devemos fazer, entramos em relacionamento com outras pessoas, olhamos em pornografia, tantas coisas que nós fazemos e nem nos tocamos, que Deus está completamente oposto a isso, completamente contra essas coisas. Nós, como um povo de Deus, nós temos que voltar ao ponto onde que nós nos arrependemos, onde que nós saímos e convertemos os nossos maus caminhos. Se Deus vai fazer uma grande obra no nosso meio, se Deus vai fazer algo grande no Brasil, nós precisamos nos arrepender de todas as coisas que nós temos feito. A receita aqui é clara. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós vemos o primeiro ingrediente, não ter vergonha do Evangelho. Nós também vemos aqui que precisamos nos humilhar. Nós também vemos o terceiro ingrediente, a importância da oração. Nós vemos o quarto ingrediente, de buscar a face de Deus. E nós vemos o quinto ingrediente aqui, de converter dos nossos maus caminhos. Agora volte para o começo do versículo ali. Nós vemos ali, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Infelizmente não é só uma pessoa, não é só um cristão que precisa pegar essas verdades e esses ingredientes. Nós vemos aqui o plural. Agora não precisa ser todo cristão, mas precisa ser um grupo de nós que pegamos essas verdades, que pegamos esses ingredientes e colocamos elas todos juntos. E que nós, como um grupo, estamos orando, estamos evangelizando, estamos nos humilhando perante nosso Deus, estamos orando e buscando a face dele, estamos saindo dos maus caminhos e voltando para os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós, como um grupo, mesmo que ele seja percentualmente dos todos os cristãos do Brasil, um grupo pequeno, nós precisamos de um grupo, não sei a porcentagem exata, mas precisamos de um grupo de pessoas. Então nós precisamos fazer por nós mesmos, mas nós também precisamos estar incentivando e encorajando outras pessoas para pegar esses ingredientes e estar colocando elas nas suas próprias vidas, para que elas também possam, e nós todos como um grupo de salvos, podemos acrescentar cada ingrediente. E se nós fazemos a nossa parte, Deus promete que Ele vai fazer a sua parte. Deus promete que Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Eu quero ver essa cura. Sim, na área espiritual e também na área física. Isso só vai acontecer se nós pedimos a Deus. Se nós voltarmos a Ele. Se nós voltarmos e deixamos que Ele trabalhe nos nossos corações. E nós não tendo vergonha do Evangelho. Nós nos humilhando perante Ele. Nós orando ao nosso Deus. Nós buscando a face de nosso Deus. Nós nos convertemos nos nossos maus caminhos. Nós fazemos a nossa parte. Ele promete que Ele vai fazer a sua. Vamos nós, todos cristãos, pelo menos nós da Igreja Batista Compaixão e os que vão ouvir essas mensagens, né? Que nós todos podemos nos unir como um grupo, como o povo de Deus, que estamos chamados como o povo de Deus e que nós todos podemos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer uma grande obra no nosso meio. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor feito por nós. Pedimos que o Senhor possa trabalhar no nosso meio. E que nós podemos fazer a nossa parte sim, mas também podemos encorajar as outras pessoas para fazer a parte dele. E que nós podemos ver grande avivamento espiritual no Brasil e também uma cura para as coisas materiais e saúde da nossa nação. Pois nós pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Não se esqueça, Deus é bom todo tempo. Todo tempo, Deus é bom. Tenha uma boa noite.